Existe um tipo de vitória que não precisa de testemunhas, de palcos, de holofotes. É uma vitória silenciosa, mas que transforma tudo por dentro. Ela acontece longe dos olhos do mundo, nos bastidores da alma, quando ninguém está olhando. Não gera aplausos nem manchetes, mas molda o tipo de pessoa que você está se tornando. Essa vitória começa no invisível, menos nas escolhas discretas, diárias e consistentes, que aos poucos constroem uma força que não pode ser negada. Enquanto muitos correm atrás de validação imediata, há um grupo silencioso que está construindo no escuro. Estão vencendo preguiças internas, quebrando padrões limitantes, enfrentando medos antigos, e tudo isso sem plateia. Porque entenderam uma verdade rara: a transformação real não precisa ser vista para ser poderosa. Ela é como as raízes de uma árvore, menos crescem em segredo, mas sustentam tudo o que está por vir. Esse tipo de vitória não acontece em um salto, mas em 1000 pequenos passos. Não exige talento acima da média, mas decisão diária. Não depende de sorte, mas de constância. E é nesse território que os verdadeiros gigantes se formam, não pela altura que alcançam, mas pela profundidade que sustentam. Se você já começou a ouvir esse chamado interior, se algo dentro de você está pedindo por mudança, então entenda, porque tudo muda quando você decide mudar menos, mesmo que no começo ninguém perceba. E é exatamente nesse momento que o mundo silenciosamente começa a respeitar aquilo que você está construindo sem dizer uma palavra. Acordar antes do mundo é mais do que um simples hábito. É uma declaração silenciosa de liderança interior. Quando você escolhe levantar antes do sol nascer, está afirmando para si mesmo que está no controle, que não vive reagindo ao ritmo dos outros, mas ditando o seu próprio. É nesse silêncio da madrugada que você começa a se diferenciar. Não há trânsito, notificações, vozes ou cobranças externas. Só você, sua consciência e o chamado para se tornar alguém melhor. Esse momento é sagrado porque revela o que realmente importa. Enquanto o mundo ainda dorme, você já está cultivando clareza, disciplina e direção. Benjamin Franklin tinha um ritual simples, mas poderoso. Ao acordar, perguntava-se: que bem farei hoje? Essa pergunta, feita na quietude da manhã, plantava diariamente uma intenção poderosa que moldava seus atos e decisões. E é isso que acordar cedo proporciona. Espaço interno para se alinhar com quem você quer ser. Não se trata apenas de ter mais horas no dia. Trata-se da qualidade dessas horas. Elas são solo fértil para reflexão, leitura, movimento e planejamento. São o terreno onde a identidade nova começa a ganhar raízes. E quando você vence a cama, vence também a voz interna que quer conforto em vez de propósito. Essa prática silenciosa, repetida dia após dia, vai ensinando seu corpo a obedecer à mente, e sua mente a servir à sua missão. Acordar antes do mundo não é sobre ser melhor do que ninguém. É sobre ser melhor do que você foi ontem. É sobre levantar-se com intenção, antes mesmo que o mundo perceba. Porque a verdadeira disciplina não se prova no barulho do dia, menos, mas no silêncio da madrugada. Quando poucos estão dispostos a levantar-se por aquilo que dizem querer, ter um dia inteiro à disposição não significa nada se você não sabe o que fazer com ele. É por isso que definir intenções claras logo pela manhã é uma prática essencial para quem deseja construir, não apenas sobreviver. Quando você começa o dia com foco, com metas objetivas, está dizendo à sua mente que há um caminho, uma direção, um porquê. E isso muda tudo. Você deixa de ser empurrado pelas urgências dos outros e começa a comandar o seu próprio ritmo. 3 metas. Simples, diretas, essenciais. Elas não precisam ser grandiosas, mas precisam ser significativas. Precisam estar alinhadas com aquilo que você está construindo. Porque quando você define o que é essencial, elimina o que você para de se ocupar e começa a se mover com propósito. Napoleon Hill falava sobre o poder de um propósito definido, e esse conceito começa aqui. No início do dia, quando você escolhe o que realmente importa, não planejar é abrir as portas para o caos. E o caos não pede licença. Ele entra, consome seu tempo, sua energia, sua clareza. Mas quando você escreve suas metas, quando responde sinceramente à pergunta: se eu cumprir apenas essas 3 metas hoje, estarei mais perto do meu propósito? Então você começa a operar em um nível diferente. Um nível onde cada ato tem direção, onde cada minuto tem intenção. Essa prática é o antídoto contra a dispersão moderna. Ela protege sua mente de ser sequestrada pela urgência dos outros e pela distração constante. Quando você define suas intenções, está dizendo: hoje, eu sou o comandante do meu tempo. E essa simples escolha tem o poder de transformar não só o seu dia, mas sua vida inteira. Seu corpo e o templo da sua mente. E o movimento físico é uma das ferramentas mais poderosas para esculpir não apenas músculos, mas clareza, foco e disciplina. Quando você decide condicionar o corpo diariamente,
está reforçando um pacto silencioso com a sua própria evolução. Não é apenas sobre saúde física. É sobre mentalidade. É sobre mostrar para si mesmo a cada treino que você é alguém que cumpre o que promete. A prática do exercício, seja ele qual for, menos conecta você ao presente, exige superação e fortalece a ponte entre intenção e ação. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é o elo entre o pensamento e o resultado. E não há lugar mais eficaz para treinar essa disciplina do que no desconforto controlado do esforço físico. Ali, quando o corpo quer parar e você escolhe continuar, é que sua mente aprende que pode vencer o comodismo. Você não precisa de academia, cara, nem de equipamentos modernos. Você precisa de uma decisão, subir escadas, correr no quarteirão, alongar ao acordar, usar o peso do próprio corpo. O que importa é a constância, não a complexidade, porque cada gota de suor derramada por vontade própria reforça uma verdade interna. Você está no comando. Essa prática não é sobre estética. É sobre integridade. O modo como você cuida do seu corpo revela o modo como você respeita seus compromissos. Quando você se exercita, mesmo sem vontade, mesmo por poucos minutos, está fortalecendo não só os músculos, mas sua identidade. Está ensinando à sua mente que conforto não é prioridade, mas sim crescimento. Movimente-se, mesmo que pouco, mas mova-se todos os dias. Porque o corpo em movimento desperta a mente. E mente desperta é mente que transforma a maneira como você começa o seu dia, define a qualidade com que você enfrentará todas as próximas horas. E é por isso que a prática de controlar a primeira hora digital é uma das mais impactantes, ao mesmo tempo negligenciadas, na construção de uma vida disciplinada. Ao acordar e mergulhar imediatamente nas redes sociais, e-mails ou mensagens, você está ensinando sua mente a reagir ao mundo antes, mesmo de assumir o comando sobre si. Essa prática é um lembrete de que clareza exige proteção. O silêncio da manhã é um território sagrado. É o momento em que a mente ainda está livre das demandas externas, sensível, receptiva, criativa. E quando você entrega essa janela preciosa para o caos digital, está desperdiçando um dos ativos mais valiosos do dia, sua atenção consciente. Napoleon Hill afirmava que a mente precisa ser alimentada com ideias elevadas antes de ser exposta às pressões do mundo. Isso significa que sua primeira hora deveria ser intencional. Ler, meditar, escrever, planejar, tudo que fortaleça sua base interior antes que o barulho de fora tente moldar quem você deve ser. É aqui que você decide se será líder do seu dia ou refém dele. Controlar a primeira hora digital não é apenas sobre desligar o celular. É sobre se conectar com você antes de se conectar com o mundo. É sobre priorizar profundidade antes de quantidade. Clareza antes de ruído. Direção antes de distração. Quando você começa o dia preservando sua mente, está treinando um tipo de domínio que poucos desenvolvem. Está cultivando um foco que não pode ser roubado. Está dizendo ao universo, em silêncio hoje, eu lidero. Hoje, eu escolho. Isso muda tudo. Tudo que você permite entrar na sua mente molda silenciosamente quem você está se tornando. Por isso a prática de alimentar a mente com grandeza não é luxo, é necessidade. Diariamente você está plantando ideias, crenças e imagens no terreno fértil da sua consciência. E como disse Napoleon Hill, tudo o que for plantado, ali crescerá, seja positivo ou negativo. Sua mente não é apenas um receptáculo, é um gerador de realidade. E ela só poderá criar com excelência se estiver abastecida com excelência, ao invés de consumir distrações vazias. Escolha conteúdos que expandam sua visão, que desafiem seus limites mentais, que te lembrem do seu potencial. Leia 10 páginas de um bom livro. Escute uma mensagem poderosa. Reflita sobre frases que elevam o espírito. Alimente-se de ideias que te puxem para cima, que exijam de você pensamento mais alto, que provoquem um novo nível de consciência. Essa prática não é sobre quantidade, é sobre intenção. Melhor 10 minutos de leitura focada que 1 hora de rolagem passiva nas redes. Porque a informação que você absorve se torna a matéria-prima dos seus pensamentos. E seus pensamentos repetidos formam suas crenças. Suas crenças definem suas ações. E suas ações moldam o seu destino. Alimentar a mente com grandeza. Todos os dias é como afiar uma lâmina antes da batalha. É o preparo invisível que antecede os grandes movimentos. Quem pensa alto, age grande. Quem consome sabedoria, produz clareza. Quem cuida da mente transforma a realidade. Você está a uma escolha de se conectar com conteúdos que acendem sua alma menos ou de se perder em distrações que adormecem seu propósito. Escolha com consciência. Porque o que você coloca dentro, o mundo sentirá por fora. Se inscreva para receber mais vídeos.